tá? Beleza, então é isso, gente. Nossa primeira revisão para a nossa primeira parcial já vai começar. Nossos temas são esses. A gente vai falar de níveis de organização da vida, procariontes e eucariontes, aquela parte ali de bioquímica também, sobre a nossa membrana celular, o citoplasma, que envolve principalmente o estudo do nosso citoesqueleto, e por fim, o assunto aí mais recente, que são as nossas junções celulares. Então, começar aqui com um assunto mais tranquilo, né? Que são os nossos níveis de organização da vida. Você organizar a vida em níveis nada mais é do que chegar e separar o estudo. Ou seja, da mesma forma que a gente separa, sei lá, biologia, anatomia, histologia, a gente vai dividir a vida, só que em questão de tamanho. Então, a gente vai desde a estrutura menor e mais simples até a estrutura maior e mais complexa. Lembrando que aqui a gente está falando de níveis de organização da vida, considerando até o organismo indivíduo, ou seja, uma pessoa. Daqui para frente já vai para a parte de ecologia. Seria estudar ali, né, um ecossistema, biosfera, estratosfera, todas aquelas outras camadas, mas em respeito à nossa biologia, aqui a gente vai somente até o estudo do organismo, tá bom? Saber antes de tudo qual é a unidade básica da matéria. Vou destacar isso, matéria. A unidade básica da matéria é o átomo. Tanto é que ele recebe esse nomezinho, esse A aqui inicial, para indicar que ele seria, teoricamente, no início do estudo do átomo, se acreditava que ele seria uma estrutura que não se divide mais. Ou seja, eu dividi a matéria, fui dividindo. A menor estrutura que eu achei, o meu limite, foi o átomo. Hoje a gente sabe que não, que a gente ainda vai ter ali uma eletrosfera, a gente ainda vai ter um núcleo. Dentro desse núcleo a gente ainda vai dividir aquilo dali em nêutrons, prótons, de prótons a gente vai para quarks. Tem toda uma mecânica física aqui, uma estrutura complexa ali para ser analisada. Mas em se tratando assim de um aspecto mais geral, nós temos como base os nossos átomos. Quando a gente pega os átomos e começa a reunir um átomo com o outro, a gente cria uma molécula, que nada mais é do que, como eu disse, a associação entre esses átomos, entre meus elementos químicos. Pode ser, por exemplo, um carbono e um oxigênio. Aí eu fui, juntei os dois, criei uma molécula ali de carboxila, ou seja lá o que for que eu estiver criando, um CO2. O que eu estiver criando a partir dessa junção dos meus átomos, eu vou chamar de moléculas, ou seja, eu comecei a associar grupos de átomos. Essas minhas moléculas, elas vão se estruturando entre si e vão formando diversas estruturas. Essas estruturas podem ser proteínas, podem ser lipídios, podem ser carboidratos, toda aquela parte lá nossa de bioquímica podem estar sendo formadas a partir de associações de moléculas. E essas minhas moléculas associadas, aqui a gente vai ter como organização, como início, como basezinha aqui, o meu organoide. O que é meu organoide? É como se fossem órgãos, só que os órgãos da célula. Então, toda célula, quando a gente fala de célula eucarionte, ou seja, a gente está analisando aqui a célula justamente de uma pessoa, ela vai ter composta ali vários organoides e cada organoide vai ter uma função específica. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Primeiro ponto importante disso tudo aqui, dessa sequência. A célula ela é a unidade básica da vida, ou seja, todo ser vivo vai ser formado por células, tá bom? Qual seria a nossa exceção aqui? Seria aquele velho debate do vírus, que é para discutir se o vírus é ou não um ser vivo, por questões do seu metabolismo, por questões da sua estrutura. Ele é um serzinho especial, ele é a única regra, quer dizer, ele é a única fuga a essa nossa regra. Mas se tratando de seres vivos, a célula é a unidade básica da vida. Isso pode ser uma questão bem boba, mas pode ser uma questão que cai em prova. O professor pode botar lá para vocês, tipo, a estrutura básica da vida é botar um átomo, uma molécula e uma célula. Então vocês têm que saber que quando a gente fala estrutura básica da vida, a gente fala de célula. Se fosse estrutura básica da matéria, seria o átomo. Então são formas diferentes de se questionar e vão ser respostas diferentes também, tá?
Quando a gente pega a célula e a gente começa a organizar ela em grupos com funções funcionais, ou seja, com objetivos funcionais, a gente vai ter o que a gente vai chamar de tecido. São células que vão estar ali bastante associadas, são células parecidas, seja em função, em morfologia ou o que for. Elas vão estruturar os nossos tecidos. Pode ser, por exemplo, nosso tecido adiposo, nosso tecido muscular, enfim, todos os tecidos que a gente tem no nosso corpo. Quando a gente associa vários tecidos, a gente forma um órgão. E a associação de vários órgãos vai formar ali um sistema. Ou seja, se eu pego meus intestinos, meu estômago, e eu vou juntando ali todas aquelas minhas estruturas, esôfago e tal, eu vou formar o meu sistema digestivo. E aí, a partir desses meus sistemas também reunidos, a gente vai chegar finalmente ao nosso organismo, ou seja, ao nosso indivíduo, que é o nosso objetivo final desse nosso estudo aqui. Então, unir sistema digestivo com sistema respiratório, com sistema nervoso, todos eles, eu vou chegar aqui ao meu indivíduo. Então, o que é que eu tenho que entender disso daqui para a prova? É compreender essa lógica de proporção de organização. Então, o professor pode chegar e pode botar para vocês essa ordem alterada e pedir assim, qual alternativa demonstra a ordem correta dos níveis de organização da vida. E aí ele pode, por exemplo, trocar aqui átomo com molécula, ele pode trocar tecido com célula. Então, no questionário que eu montei, eu até fiz uma questão assim, simulando para vocês saberem. Então, se ele perguntar os níveis, quais são os níveis, vocês têm que saber essa ordemzinha aqui. Até aqui tranquilo, ainda muito básico. Vamos chegar agora a começar a aprofundar e sair dessa partezinha mais básica. Beleza, nós vamos começar já de cara assim, ó, pá, procariontes e eucariontes. Antes de chegar a essa lista, eu quero que vocês observem essas duas imagens. Um parênteses aqui. Gente, lembrem que a aula ela está sendo gravada. Então, se vocês param para escrever, vocês podem perder detalhes. Eu recomendo, quem puder, claro, tiver disponibilidade de assistir mais de uma vez, evitar ficar escrevendo agora, fazendo anotação agora. Pega a gravação, assiste a gravação e aí você vai pausando, vai com toda a atenção anotando tudo que você precisa, para que vocês não percam conceitos importantes agora, para que vocês realmente absorvam e entendam, tá? Só uma dica para quem puder, claro, fazer isso daí. Beleza, aqui eu tenho dois tipos de célula. Eu tenho desse lado aqui as minhas procariontes, vou botar a letra P. E aqui desse outro lado eu tenho as minhas eucariontes. Minhas eucariontes podem ser, por exemplo, uma célula animal ou uma célula vegetal. Minhas procariontes, aqui que vai ter assim a mais representativa, mais marcante vai ser a bactéria. Então isso daqui é um desenho de uma bactéria e essa daqui é uma célula animal. Pra vocês saberem o que é que a gente está comparando. O que é que eu preciso que vocês saibam? A célula procarionte, ela é a célula primitiva. Ela é a primeira célula ali a surgir. Como ela é a primeira célula a surgir, ela precisava ter a estrutura mais simples possível que possibilitasse com que ela sobrevivesse. Por quê? Porque essa minha célula aqui, gente, ela está surgindo num contexto de loucura. Por que eu digo loucura? Porque ela está surgindo lá na minha atmosfera primitiva, onde eu tinha um monte de erupção vulcânica, onde eu tinha altas temperaturas, onde eu tinha muita concentração ácida. Então, o meu ambiente, ele era um ambiente que tendia a destruir a vida. Então, para eu conseguir sobreviver ali, eu preciso ter o mais básico. Ou seja, eu tenho componentes que vão me permitir sobreviver e que vão me permitir ali, por exemplo, me reproduzir, me multiplicar para poder ter a evolução da vida, tá bom? Então, essa minha procarionte, o objetivo dela era esse, era sobreviver. Então, para sobreviver, o que é que ela tem de estrutura? Ela vai ter baseada em algumas estruturas principais. Primeiramente, ela tem material genético. Quando a gente está analisando essas células, as duas vão ter material genético. Isso é muito importante. Por quê? Porque o material genético ele guarda a informação de quem que você vai ser, como que vai estar conformada a sua estrutura. A leitura desse meu material genético vai produzir as proteínas, por exemplo. E essas proteínas vão conformar essa minha estrutura. Então, o material genético ele vai ser a base para tudo. Então, as duas aqui vão ter o quê? Vão ter DNA. Porém,
a minha organização do meu DNA e a minha localização do DNA é uma das principais características que vão diferir uma da outra. Quando eu falo da minha procarionte, eu sempre gosto de fazer uma alusão de que ela é uma sacola plástica que pegou o que estava ali e só guardou dentro de si. Ela não tinha muito tempo, ela não tinha muita capacidade de fazer uma seleção do jeito que ela gostaria. Então, o seu DNA, o material genético dessa minha procarionte, ele é um material genético só, um cromossomo só, que está disperso no meu citoplasma. Então, meu citoplasma é o quê? É esse líquido aqui dentro, ó. Esse líquido que existe aqui nessa minha primeira célula e que existe também na minha segunda célula. Só que nessa minha primeira célula, esse material genético, ele está jogado aqui. Então, ele fica solto, ele fica exposto aqui. E ele é circular. Isso é uma informação importante. A gente vai ter aqui DNA circular. Tudo isso que eu tô falando tá escrito na tabelinha ali do lado, que eu vou voltar e vou reler com vocês, tá? Então, primeira coisa para diferenciar uma da outra. Aqui eu tenho material genético circular, meu DNA é circular e é solto no citoplasma. Já a minha célula eucarionte, ela foi uma célula que evoluiu. Ela já não é que nem essa minha célula primitiva. Então, ela conseguiu ter uma estrutura muito mais complexa. E como eu falei para vocês que o meu DNA ele vai determinar tudo que vai acontecer na minha célula, ele é uma estrutura assim ele é muito delicado, ele é muito importante. Então a minha eucarionte sabe disso. E o que é que ela faz? Ela chega e ela protege esse DNA. Então esse meu DNA ele não está solto no citoplasma, ele está aqui dentro, ó. Essa bolinha verde que vocês estão vendo é o núcleo da minha célula eucarionte. E aqui dentro dessa minha célula eucarionte, eu vou ter vários cromossomos. Eu tenho várias moléculas de DNA. Outra diferença importante, aqui eu tinha só um, aqui eu tenho várias. Essas minhas moléculas de DNA, elas estão aqui, estão protegidinhas por proteínas que a gente chama de estonas. Estonas, elas vão realmente chegar e vão ajudar na estrutura do meu DNA. Eu tenho muita informação genética aqui, que se fosse esticada, vamos colocar assim, iria ser muito grande o formato dela, o tamanho dela. Então essas minhas estonas, elas pegam esses meus cromossomos e elas condensam. Então uma estrutura que seria desse tamanho fica assim. Isso ajuda a armazenar esse meu material genético e ajuda também a proteger e manter ele aqui certinho aqui dentro. Que não acontece também aqui na minha procarionte. Minha procarionte não tem estonas. Ela pode até ter proteínas associadas ao DNA, mas ela não possui essas estonas. Então é mais uma coisa que faz com que esse meu material genético ele fique assim disperso e soltinho. Aqui não, ele está todo contraído. Se vocês olharem, é aquela estrutura que a gente está acostumado a ver, que é tipo um xizinho, que são os meus cromossomos. Então, eu tenho vários desse daqui aqui dentro. Isso já é um detalhe importante. Seja a primeira diferença, ele está aqui protegido dentro do núcleo. Saber que o núcleo, essa membrana aqui externa, o núcleo, ela possui um nome. E esse nome é carioteca. Esse nome é mega importante. É por isso que eu digo que aqui eu tenho procariontes, ou seja, antes da carioteca. E depois eu tenho eucariontes. É a evolução depois da carioteca. Porque isso muda completamente toda a estrutura aqui. Vocês vão acabar percebendo isso aos pouquinhos. Voltando para minha procarionte. Primeira informação que a gente já tem, quer dizer, as primeiras, né? Que esse DNA ele vai ser disperso ali no meu citoplasma e ele vai ser um DNA circular. Como é um DNA circular? Ele pode dar várias voltas, mas a pontinha do DNA vai encontrar outra pontinha. Então ele não tem pontas, não é que nem esse daqui, os nossos cromossomos que tem, por exemplo, aqui uma ponta, outra ponta e outra ponta. Tem 4 braços que a gente fala. Esse não, esse é circular. Então, uma ponta encontra a outra e ele forma uma linha contínua. Ele não é que nem esse daqui, que tem regiões, que tem extremidades, tá bom? Ele é contínuo. Além disso, é importante saber que depois desse meu citoplasma aqui,
eu vou ter uma membrana plasmática. Eu também tenho uma membrana plasmática aqui na minha eucarionte, que é essa partezinha roxa que vocês estão vendo. Então, gente, qual que é a diferença? Na minha procarionte, além de eu ter uma membrana, eu vou ter também uma parede celular. Porque como eu falei para vocês, essa minha célula ela está precisando se proteger daquele caos que ela está vivendo. Ela surgiu em meio ao caos. Então, eu preciso, além de ter essa primeira membrana, que é uma estrutura mais delicada, é uma estrutura mais maleável, eu vou ter que construir realmente uma parede para proteger, seja lá do que for, seja uma pressão externa, algum agente tóxico, o que estiver acontecendo ali. Eu vou ter que ter uma parede celular para delimitar e ajudar a minha estrutura. Então, outro ponto importante, todas as células procariontes vão possuir parede celular. A parede celular das procariontes, ela é de um elemento específico. Isso é questão de prova também. Qual é o componente da parede celular das minhas bactérias? É o que a gente vai chamar de peptídeo glicano, tá bom? Peptídeo glicano. Tá ali na nossa listinha também. Por que eu estou destacando isso? Porque existem algumas células eucariontes que também vão possuir parede celular. Só que são quais? As nossas células vegetais. Nossas células vegetais possuem parede celular, mas a composição da minha parede celular vai ser de um elemento que a gente chama de celulose. Tanto a celulose da minha parede celular do meu vegetal, quanto a meu peptídeo glicano da minha bactéria são açúcares, ou seja, são carboidratos. Então é legal saber qual é o tipo de elemento que compõe. Então, beleza, voltando aqui para a nossa procarionte. Temos DNA disperso, DNA circular disperso no citoplasma. Nós temos membrana plasmática e nós temos parede celular. Essa minha estrutura aqui pode ter algumas especializações. Por exemplo, que nem a gente está vendo essa cordinha aqui. Essa cordinha é um flagelo. Serve para mobilidade. Ele também pode ter fímbrias, que é essas coisinhas que estão aqui ó, sinalizadas, esses cabelinhos, que tem aí uma função importante na conexão delas, por exemplo, ali com alguma substância do meio onde ela esteja inserida. Então, às vezes ela precisa se grudar em alguma proteína, se grudar em alguma célula, ela vai usar essas fibras para fazer isso. É legal saber também que ela também possui uma estrutura que só ela possui. Porque a minha procarionte, ela tem que se defender, né, galera? Ela já tem aqui toda uma estrutura pensando nisso. Ela é mega simples e ela tem aqui essa parede celular para ajudar. Só que não é só isso. Ela vai ter um pequeno fragmento de DNA circular também, bem pequenininho. Vamos supor que aqui seja uma bactéria também, tá? Aqui eu já tenho o meu DNA principal, mas eu vou ter um fragmento de DNA pequenininho circular aqui. Esse meu fragmento de DNA pequenininho, eu vou dar um nome de plasmídio. Esse meu plasmídio, ele vai servir para proteção dessa minha bactéria. E vai servir de que forma? Ele vai conter a informação genética para a produção de algumas toxinas. Por exemplo, eu sei que aqui ao meu redor eu tô, sei lá, com alguma outra bactéria que quer competir, que quer atacar essa daqui. Então, esse meu plasmídio, ele possui informação de alguma toxina que essa bactéria vai poder produzir e vai inibir essa outra que está aqui tentando competir, que está tentando atacar ela. Ela pode possuir também, por exemplo, informação de resistência de antibióticos. Então, às vezes, aqui ó, nesse meu plasmídio, tem um segredo para que essa minha bactéria sobreviva a determinado antibiótico. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que às vezes as bactérias elas adquirem resistência a medicamentos. Isso tem várias razões, tem questão de seleção mesmo, a partir dos antibióticos, mas também essa minha informação que está aqui, ó, ela pode existir no meu plasmídio e ser passada para outra bactéria. E essa minha bactéria nova, ela adquirir essa informação aqui pelo plasmídio. E o que é que acontece? Esse meu plasmídio,
o que é que eu estou destacando aqui? Que esse meu plasmídio, ele é uma informação genética que pode ser trocada. E ele vai ser trocada por um canal que essas bactérias vão criar entre elas, que eu vou chamar de pile sexual. Pile é como se fosse um poro, como se fosse um canalzinho mesmo. Então, essa seria a minha pile sexual. Seria a estrutura que iria possibilitar a passagem do plasmídio de uma célula para outra. Então, essa minha célula aqui doaria o plasmídio e a outra receberia esse plasmídio. E assim, ela ganharia resistência. Beleza, não vou mais me aprofundar nisso. A parte de bactéria, além disso daqui que eu falei, tem um detalhe mega importante que vocês precisam saber. Que é o quê? É acerca dos meus ribossomos. Eu tenho ribossomo tanto em célula procarionte quanto em célula eucarionte. Mas qual que é a diferença entre eles? Na minha procarionte, esse meu ribossomo é mais simples. Ele é mais leve, ele é uma estrutura mais simples porque ele está produzindo proteínas para uma célula mais simples. Então, ele vai ser do tipo que a gente fala 70S. Enquanto que o ribossomo da minha célula eucarionte, que é uma célula muito mais complexa, que precisa de uma variedade muito maior de proteínas, vai ser 80S. Esse Szinho aqui, ele significa velocidade de precipitação e é uma referência, na verdade, ao peso molecular desses dois tipos de ribossomo. Porque aqui os meus ribossomos, eles vão ser mais leves, mais simples, como eu falei. Aqui eles são mais complexos, então eles são mais pesadinhos. Lembrar que a estrutura do meu ribossomo é dividida em duas subunidades. Eu tenho a subunidade maior e eu tenho a subunidade menor. Cada subunidade dessa vai ser formada por RNA. Que tipo de RNA? RNA-R, porque é RNA ribossômico. Já vou jogando aqui outros assuntos para vocês irem tendo o máximo de informação possível, tá? Eu peguei esse meu RNA, envelopei, cheguei e amassei ele até formar essa subunidade maior. E fiz o mesmo para formar a minha subunidade menor. Então, se tiver lá qual é a composição do meu ribossomo, é RNA ribossômico, que vai estruturar subunidade maior e subunidade menor. Aqui, o meu 80S é a mesma coisa. A única coisa que vai variar mesmo vai ser o tamanho. Então, beleza. Vamos sair agora da nossa procarionte. Eu acho que eu já falei bastante coisa. Depois vai ter mais informação aqui. Mas dessa imagem é isso que a gente tem como destaque aqui inicial. E vamos para a nossa eucarionte. O que é que eu percebo? A minha eucarionte, ela tem vários compartimentos. Eu tenho um compartimento nuclear aqui, por exemplo, que é onde meu material genético, meu DNA está localizado, mas eu tenho aqui um monte de bolsas ao redor deles. Eu tenho saquinhos soltos, eu tenho essas moléculazinhas roxas, eu tenho outras aqui, eu tenho outras aqui. Eu tenho vários compartimentos. Esses compartimentos, eles são envoltos por membrana. A minha membrana celular principal, que é essa externa, ela está presente em uma célula que é muito maior de tamanho mesmo, do que essa minha primeira célula procarionte. E aí o que aconteceu? Essa minha célula procarionte, ela cresceu, ao ponto de que ela começou a receber, por exemplo, pressões do meio externo. Só que essa minha célula aqui, ó, ela não tem a parede celular para travar essas minhas pressões. Então, o que acontece? Se vem uma pressão de fora, ela se dobra. Então, ela invagina. A gente chama essas dobraduras de invaginações. E à medida que ela se dobra, ela começou a criar esses compartimentos. Então, uma pressão de fora veio, começou a criar compartimentos e eu comecei a ter regiões isoladas. E qual é o efeito disso? Por exemplo, imaginem que aqui eu junto uma galera aqui que é do primeiro semestre, galera do segundo semestre, terceiro e quarto semestre. E eu pego todo mundo para ter aula ao mesmo tempo na mesma sala. Vai ter um professor de um canto dando aula de um assunto, professor do outro dando aula de um assunto, seu colega conversando ali, o outro conversando com a outra pessoa que está lá do outro lado.
vai ser o quê? Vai ser uma bagunça. Essa bagunça é a minha procarionte. Agora, se eu pego toda essa galera e eu separo, e eu boto o primeiro semestre no lugar de primeiro, segundo na sala de segundo, e eu vou e divido isso em turmas, eu organizo. Então, eu permito que a galera que está dando aula de microbiologia seja escutada direitinho pelos seus alunos. Da mesma forma que a galera que está tendo aula de histologia vai ouvir ali seu professor sem maiores problemas. Então aqui, ó, a minha eucarionte, ela é essa situação. Quando eu pego e eu crio compartimentos, eu crio o quê? Orgânulos. E aí eu posso fazer com que cada orgânulo ele tenha uma atividade diferente acontecendo dentro dele. Então, um exemplo aqui que eu já jogo para vocês, a minha mitocôndria. Minha mitocôndria ela é um orgânulo que ela serve para gerar energia. Então, o fato dela ser aqui, ó, isolada, ter um compartimento, uma região só para ela, possibilita com que sua função seja bem executada. Da mesma forma que eu tenho aqui toda uma rede, que eu chamo de rede de ou sistema de endomembranas, que vão fazer ali um trânsito de moléculas dentro da minha célula. Cada uma delas, cada uma dos componentes desse meu sistema, vai realizar uma função diferente. E ele só pode realizar uma função diferente porque ele está ali com sua região interna isolada. Então, essa é a principal, assim, consequência dessa minha organização. Eu consigo fazer bem o que eu preciso. E isso faz com que a célula possa evoluir, porque além dela fazer internamente a função dela muito bem, ela começa a se especializar. Então, por exemplo, a minha célula ali do meu epitélio, ela vai ter uma função e uma estrutura física, uma morfologia completamente diferente de um neurônio, que vai ser, por exemplo, aquela estrelinha ali que a gente está acostumado a ver, que é mega diferente, assim, não tem nada a ver com aquela minha estrutura plana ali de epitélio plano. Então, cada célula ela vai criando a sua especialização. E isso vai refletir aqui dentro. Então, se é uma célula que produz muito hormônio, ela provavelmente vai ter ali o seu retículo liso bem desenvolvido, o seu Golgi bem desenvolvido. Se é uma célula que produz muita proteína, ela vai ter ali o meu retículo rugoso bem desenvolvido. Então, a depender da função daquela célula, a organela também vai ser mais desenvolvida, recebendo até nomes especiais em algumas células específicas. Então, vamos dar uma organizada de novo. Voltar aqui para o comecinho da minha eucarionte. Estruturas da minha eucarionte. Eu tenho meu núcleo, que possui uma membrana externa que eu chamo de carioteca. Vamos acrescentar uma informação. Dentro do meu núcleo, eu tenho essa bolinha azul que eu estou vendo. Essa minha bolinha azul é o meu nucleolo. Meu nucleolo serve para produzir as minhas subunidades, ou sintetizar a mesma coisa, as minhas subunidades do meu ribossomo. Por isso que eu expliquei para vocês isso daqui, ó. Essa estrutura do ribossomo. Aqui eu vou ter esse meu RNAR sendo produzido e as minhas unidades vão ser produzidas separadamente. Quando elas saem do meu núcleo e vão para a região externa, elas vão lá e elas se encontram para poder produzir uma proteína. Mas elas são produzidas separadamente aqui no meu nucleolo. Beleza. Nucleolo dentro do meu núcleo. Depois do meu núcleo, entre o meu núcleo e a minha membrana plasmática, que é todo esse meu roxinho, eu tenho todo um aglomerado de estruturas que está contida no meu citoplasma. Meu citoplasma é toda essa região, todo esse líquido com essas estruturas e componentes celulares. Ou seja, meu citoplasma vai ter as minhas organelas e vai ter componentes celulares. Detalhe, diferença. Organelas são estruturas com membrana. Componentes celulares é o que não tem membrana. Então, meu citoesqueleto, que a gente vai ver hoje também, ele é um componente celular. O meu ribossomo, que não tem membrana, porque ele é material genético condensado, ele é também um componente celular. Então, se eu estou falando de estruturas proteicas e estruturas sem membrana, eu estou falando de componentes. Se eu falo de membrana, eu falo de orgânulos. Então, essas são as regiões principais. Então, região principal da célula eucarionte,
núcleo, citoplasma e membrana. Regiões principais da minha célula procarionte, eu vou ter, na verdade, material genético condensado aqui, vou ter citoplasma aqui com esse material genético solto, vou ter membrana plasmática e parede celular. Então, são estruturas diferentes, principalmente por causa da ausência aqui da minha carioteca e da presença de parede celular. Lembrando que em células vegetais, apesar de elas serem eucariontes, a gente também vai ter parede celular. Aqui, voltando para as diferenças principais. É isso que eu acho que vai aparecer ali na prova de vocês. Vão ser questões comparando sempre o que eu vou encontrar em uma e o que eu vou encontrar na outra. Isso é muito importante. Então, quando a gente terminar aqui, pega esse slide aqui e escreve o máximo de vezes que vocês puderem, para vocês não esquecerem nenhuma dessas características. Células procariontes, nós não vamos ter carioteca, que é aquela membrana nuclear. Enquanto que eucariontes, nós temos carioteca. Procariontes, eu tenho DNA sem estonas. Essa estona foi aquela proteínazinha que eu falei, que vai pegar o meu DNA e vai diminuir o tamanho dele para ele ficar mais compacto e caber dentro do meu núcleo. Como aqui eu não tenho núcleo, eu não preciso também de estonas, se vocês pensarem bem, já que um dos objetivos dela é fazer com que o DNA caiba no núcleo. Se eu não tenho núcleo, eu não preciso de estonas. E quando eu não tenho estonas, eu chamo ele de desnudo. Então, vocês podem ver esse termo na prova de vocês. DNA da procarionte é um DNA desnudo. Inclusive, é um DNA também circular, que é aquilo que eu falei, que uma pontinha encontra a outra. E é um cromossomo único. Então, já destacamos aqui informações que uma leva a outra e são todas importantes. Eucariontes, DNA com estonas. Ou seja, com aquelas minhas proteínas. Cromossomos múltiplos, não é apenas um. Certo? Outra coisa, as minhas procariontes elas vão se dividir por fissão binária. O que é isso? Fissão binária é como quando uma bactéria ela só pega e multiplica e divide sua estrutura em duas. E ela se parte no meio, chamado também de partenogênese. Ela vai criar aqui duas células filhas que vão ser clones da célula mãe. Então, eu tenho duas cópias, elas vão ser iguaizinhas. Seu material genético vai ser igual, porque ela só chegou e se multiplicou. Ela não interagiu com ninguém. Isso, inclusive, é um tipo de reprodução que a gente chama de reprodução assexuada, porque não teve troca de cromossomos, não teve variação genética aqui. Já nas minhas eucariontes, a gente vai ter dois processos. A gente vai ter processo de meiose, que é necessariamente que vai ocorrer na nossa reprodução, ou seja, a gente vai ter a junção ali do ovócito com o espermatozoide e a gente vai criar uma variedade genética, ou seja, a gente pega o cromossomo de pai e o cromossomo da mãe junto e cria um novo ser. Isso é meiose. E a gente tem mitose, que é como se fosse a geração de clones também, só que são para células somáticas. O que são células somáticas? São todas as células que não são as nossas células sexuais. Então, por exemplo, célula da pele, célula do olho, célula dos ossos, tudo que a gente precisar desenvolver em número, em quantidade, como tecido, vai sofrer esse processo de mitose. Então, por exemplo, a nossa pele ali, que está o dia todo exposta a agressores, a atrito, ela está o tempo todo morrendo, as mais superficiais, e sendo renovada. Então, esse processo de renovação a gente chama de mitose. Vai gerar células filhas iguais, mas não é o nosso foco reprodutivo. Nosso meio de reprodução é a meiose. Aqui outro destaque. Nossos tipos de ribossomo. A gente tem ribossomo aqui 70S e aqui a gente tem ribossomos 80S. Já expliquei bastante isso, acho que deu para dar uma entendida que isso aqui na verdade só reflete a complexidade de cada um. Podem achar que é besteira, saber que um é 70 e o outro é 80, mas já vi cair em questão de prova. Trocar isso daqui, botar que esse daqui era 60, botar que esse daqui era 90. Então, gente,
Tentem lembrar 70S e 80S, tá? Leva isso pro coração. Minhas procariontes não vão ter organelas. Aí você fala, nossa, mas elas têm ali ribossomos. Ribossomos não são organelas, lembra o que eu falei? Ribossomos são componentes celulares. Organelas são aquele sistema de membranas. Aquele meu sistema de membranas, as minhas organelas, está presente onde? Nas minhas eucariontes apenas. Então aqui até tem aqui, ó, com sistema de endomembranas com orgânulos, só para destacar ainda mais essa informação. E aqui, sem sistema de endomembranas e sem orgânulos. Então, realmente, gente, se eu repetir assim, é porque eu sei que pode ser cobrado. Pode ser cobrado, inclusive, com essas variações aqui de nome. Mas é a mesma coisa que está querendo dizer. Ter organelas, ou ter orgânulos, ter sistema de endomembranas. É a mesma coisa que eu estou querendo dizer, tá bom? Aqui, sobre a minha parede celular. Minha parede celular ela é não celulósica. Ou seja, isso daqui, na verdade, é peptidoglicano. Peptido, vou escrever em espanhol, péptido glucano, que nada mais é do que um açúcar ali associado a uma proteína. Então esse meu péptido glucano, ele vai ser o material que vai compor a parede celular das minhas procariontes. Na minha eucarionte é a celulose. Por isso que eu botei aqui, ó, parede celular não celulósica. Já que eu vou ter parede celular celulósica, onde em vegetais, em célula animal não temos parede celular, isso é importante. Porque a questão pode trazer o seguinte, pode botar lá para vocês, todas as células eucariontes possuem parede celular. Isso seria o quê? Seria falso, porque células animais não têm. Da mesma forma que pode dizer que as células procariontes possuem parede celular, mas todas as eucariontes não possuem. E é falso também, porque os vegetais possuem. Então, vão se atentando a essas diferenças, a esses detalhes, imaginando aí a questão na cabeça de vocês, como é que ela pode estar aparecendo, tá? E aqui eu botei também que nós temos significativas especializações. O que que isso quer dizer? É o que eu falei para vocês de, por exemplo, eu conseguir construir uma célula epitelial, que vai ser assim, achatadinha, por exemplo, eu tô falando, obviamente, de um epitélio plano, né? A gente tem várias formas, isso daí já é outro exemplo também. Eu tenho epitélio plano, eu tenho epitélio cúbico, que vai ter o formato de cubinho. Eu tenho epitélio cilíndrico. Então, cada um desse aqui, ó, tem uma função diferente no corpo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, meu epitélio pavimentoso ou plano, ele está relacionado com proteção. Então, ele vai possibilitar ali, por exemplo, na nossa pele, ele vai fazer com que eu consiga estar protegida no meio externo. Esse meu epitélio aqui, ó, ele cilíndrico, ele vai ter uma função também, ele vai permitir a produção, por exemplo, de muco. Esse meu cúbico, ele está relacionado com a multiplicação, então às vezes na minha base de um epitélio estratificado eu vou ter um epitélio cúbico aparecendo. Obviamente que tem seus contextos, né? Por exemplo, a gente sabe que o pavimentoso aparece ali também em vasos sanguíneos. Mas enfim, cada um tem sua função. E isso é consequência de toda essa complexidade que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês. Então, cada uma dessas células vai ter um órgão, né, um conjunto de órgãos em níveis de maturação, em níveis de funcionalidade diferentes. Aqui outra coisa, a minha eucarionte vai realizar o que a gente vai chamar de processo de endocitose e exocitose. Isso é importante também. Esse processo ele é possibilitado graças ao meu sistema de endomembranas. Deixa eu ver se eu pulo aqui para já dar uma aclarada aqui. Meu sistema de endomembranas. Falei para vocês que o meu sistema de endomembranas ele é um resultado das invaginações da membrana plasmática. Ou seja, minha membrana plasmática está aqui e ela começou a criar curvaturas para o sentido interno. E essas curvaturas elas foram se tornando orgânulos. Aí eu tenho retículos, eu tenho Golgi, eu tenho todos os lisossomos, eu vou ter várias estruturas ali que são resultados dessas invaginações. Mas não é só isso. Essas invaginações elas não só aconteceram para formar os orgânulos e fim.
elas continuam acontecendo. E elas continuam acontecendo para quê? Pode estar relacionado, por exemplo, com questão de proteção. Meu sistema imune. A gente sabe que os macrófagos, eles vão chegar e eles vão englobar partículas ou seres estranhos ali que tiverem no nosso corpo para poder eliminar. E esse processo dele de chegar e agarrar, por exemplo, um vírus, uma bactéria, a gente vai chamar de fagocitose. Então, é quando ele chega, ele pega aquela partícula esquisita, engole e vai destruir dentro de si. O que é que eu quero que vocês saibam? Esse processo de enviar partículas de fora para dentro, eu chamo de endocitose. Por isso que tem essa iniciativa o quê? Esse meu prefixo endo. Endocitose, citose de referência ali a movimento de célula. Se eu pego e eu tô, por exemplo, produzindo aqui na minha célula um hormônio, e eu vou mandar esse hormônio para alguma outra região do meu corpo, ao invés de invaginar, eu vou evaginar, com a letra E, gente. Evaginar. E esse E já dá uma referência associada a exit, a saída, ou seja, saída de substâncias. Eu crio uma evaginação. Então, essa minha membrana ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai emitir uma vesícula que vai se soltar e vai enviar essa substância para onde ela tem que ir. Esse meu processo, que é o contrário dessa minha endocitose, eu vou chamar de exocitose. Também com a letra E de exit, para vocês lembrarem. Tem até o xizinho aqui também. Então, endocitose é a entrada de substâncias e exocitose é a saída de substâncias. O que é que eu preciso saber? Essa minha endocitose, quando eu tenho alguma substância, eu vou fazer aqui uma bolinha. Pronto. Essa minha bolinha, ela vai entrar aqui na minha célula. Quando ela entra na minha célula, ela vai ser circundada, ou seja, ao redor dela eu vou ter uma vesícula circulando ela, ou seja, eu tenho uma membrana que vai envolver ela aqui, ó. Essa estrutura dessa substância com essa minha membrana aqui dentro, eu vou chamar de endossoma. Por quê? Porque soma é corpo. E endo remete à endocitose, ou seja, o corpo que está sendo formado como consequência desse meu processo de endocitose. Então, eu cheguei em endossoma e formei um endossoma aqui. Esse endossoma vai encontrar outra organela citoplasmática que a gente chama de lisosoma. Lisosoma. Lisossoma, depende se é em português ou em espanhol. Lisossomo, vou escrever em português. Esse meu lisossomo, ele é uma vesícula também, só que dentro dele ele vai ser uma bolsinha assim. E dentro dele eu vou ter um monte de enzima que serve para destruir essa minha substância que está aqui entrando. Essas enzimas eu vou chamar de catalases ácidas. Essas minhas catalases, elas pegam essa minha bolsinha aqui, essa minha vesícula de lisossomo, vai se juntar com o endossomo para poder jogar essa substância em contato com essa minha outra aqui que está sendo englobada. E aí, assim, essas enzimas vão poder atacar essa substância e digerir ela. Então, eu completo o meu processo ali de endocitose. Então, o que é que eu tenho que saber dessa endocitose? Peguei, gerei uma vesícula interna, formei um endossomo. Meu lisossomo vem, joga substâncias aqui. Porém, o meu endossomo, ele pode ser de dois tipos. Assim como esse meu processo de endocitose também pode ser de dois tipos. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de pinocitose. Pinocitose, que vai gerar um pinossoma. Ou minha fagocitose, que vai gerar um fagossoma. Pinocitose, a gente está falando de grandes quantidades de líquido. Fagocitose, a gente está falando em grandes quantidades de substâncias sólidas. Porque essas substâncias em pequena quantidade, elas vão passar por outros processos de transporte de membrana que a gente vai ver mais na frente.
Mas aqui eu estou falando de grandes quantidades, ou seja, por exemplo, um vírus inteiro, uma bactéria inteira, uma grande quantidade ali de algum líquido que eu esteja precisando. Então, se é líquido, é pinocitose. Cheguei, entrei, formei um pinossoma, porque é uma pinocitose. Se é uma fagocitose, é uma substância líquida, esse meu endossoma, essa minha endocitose, vai ter o nome ali de fagossoma por isso. Ou seja, é só especificar que tipo de endocitose eu estou tendo, se é uma pinocitose ou uma fagocitose. Não sei se vocês estão reparando, eu estou usando um assunto para já ir explicando outros. Então, à medida que eu vou falando, explicando uma coisa para vocês, eu já vou jogando conteúdo para que vocês consigam aí ir captando maior quantidade possível de informações. Por isso que eu digo, pega essa aula, tenta prestar o máximo possível de atenção, mas assiste ela de novo, porque é muita coisa, tá, gente? O assunto de vocês realmente ficou bem grande. Beleza. Outras estruturas que eu preciso que vocês se atentem. Eu tenho o meu lisossomo, que vai fazer a lise, ou seja, lise é quebra de substâncias que estão vindo aqui de fora. Às vezes meu lisossomo pode inclusive pegar uma organela que estava aqui dentro, perceber que essa organela já está velha, que não está funcionando direito, e digerir, por exemplo, uma mitocôndria que eu tenho aqui velhinha. Meu lisossomo pode perceber que ela está velha, abraçar ela e quebrar. Então, meu lisossomo ele vai servir para degradar substâncias, seja elas vindo do meio externo, por essa minha endocitose, ou seja elas ali necessariamente do meu meio interno, um orgânulo citoplasmático, por exemplo. Outras organelas vão servir também para lise, para quebra de substâncias. E aí vão receber nomes especiais. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho essas duas bolinhas verdes que tem uma estrutura morfológica muito parecida com o meu lisossomo. Esse é meu lisossomo, gente. Essa bolsinha aqui eu tenho uma bolsinha também, só que ela é verde. Que é só para realmente exemplificar que são diferentes. Se fosse para olhar aí no microscópio eletrônico, a gente veria praticamente a mesma estrutura, tá? Essas bolsinhas aqui eu chamo de peroxissomos. Peroxissomos servem para degradar peróxido de oxigênio. Isso daqui é o que? É água oxigenada. H2O2. Que é fruto de alguns processos metabólicos dentro da minha célula. Só que essa substância aqui, ela é uma substância tóxica, então ela poderia aqui estar destruindo alguma organela. Então, para evitar que ela faça isso, a organela responsável por degradar a minha água oxigenada é o meu peroxissomo. Temos outras? Temos outras. Por exemplo, a gente vai ver, quando a gente for estudar mais detalhado citoplasma, a gente vai ver as nossas proteases. Nossas proteases elas vão pegar e vão destruir proteínas. Então a gente tem alguns nomezinhos ali especiais a depender do que a gente está destruindo, o que a gente está falando. Mas esse daqui, ó, esse meu sistema de endomembranas, ela não é apenas isso, não é só peroxissomo, lisossomo e os nossos endossomos. Não são só degradação, mas ele também é produção. Também é voltado para a minha exocitose. E quais são os órgãos que vão fazer parte desse meu segundo processo? Nós temos três mais importantes. A gente tem nosso complexo de Golgi e os nossos retículos. E os nossos retículos são dois. A gente tem retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O meu retículo endoplasmático rugoso, ele recebe esse nome porque ele tem rugas. E essas minhas rugas são ribossomos. A gente tem na sua membrana aqui, ó, vários ribossomos aderidos. Legal saber também que esse meu retículo endoplasmático rugoso, ele é uma continuação da minha membrana nuclear, da minha carioteca. É como se eu tivesse aqui feito essa seleção aqui, essa membrana da carioteca, e ela começasse a se expandir e a dobrar. E aí cria essas minhas estruturas aqui que vocês estão vendo, essas grandes bolsas que são o meu retículo endoplasmático rugoso. Aqui do lado eu tenho o retículo endoplasmático liso.
E o nome já diz, ele é liso, ele não vai possuir rugas, então ele não vai possuir ribossomos aderidos. Essa é uma das, assim, ó, é a principal diferença estrutural entre os dois. Ter ribossomos ou não ter ribossomos. Aqui eu tenho bolsas, meu retículo rugoso eu tenho bolsas, essas estruturas mais complexas, e aqui eu tenho estruturas tubulares, como sendo meu retículo liso. O que é que eu preciso saber de diferença entre os dois também, que é mega importante, mas que é fácil de lembrar? Eu tenho retículo endoplasmático rugoso e eu tenho o liso. Rugoso começa com a letra R, que lembra o quê? Ribossomo, R de ribossomo. O ribossomo faz o quê? O ribossomo faz produção de proteína. Se eu tenho uma organela que está associada ao ribossomo, é porque aquela minha organela vai servir para a produção de proteína também. Então, meu retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Então, lembrem disso. R de rugoso, R de ribossomo. Então, produz proteína. Meu retículo endoplasmático liso começa com a letra L. De quê? De lipídio. Então, o meu retículo endoplasmático liso, ele serve para produzir lipídios. Então, aqui a gente já tem as principais diferenças entre um e outro. E o que é que vai acontecer? Eu falei que além deles, vocês têm o nosso complexo de Golgi, que é esse daqui. Geralmente, o meu complexo de Golgi, ele está mais próximo ali da minha membrana plasmática. Dessa imagem aqui, nem tanto. Porque você está exemplificando todo o processo de endocitose, então ele acabou ficando meio longe. Mas geralmente a sua localização é mais próxima da membrana. Por quê? Porque o meu Golgi vai receber vesículas. O que são vesículas? Toda estruturinha que eu estiver mandando de um lado a outro da célula e que eu envolver em uma membrana, eu envolvo em uma vesícula. Então, essas vesículas são pequenas membraninhas, pequenas sacolas com alguma substância dentro. Beleza. Meu complexo de Golgi vai receber vesículas dos meus retículos. Então, meu retículo liso vai mandar uma vesícula ali com um lipídio para o meu Golgi. Meu retículo rugoso manda uma vesícula com uma proteína aqui para o meu Golgi. Meu Golgi vai receber essas duas e vai fazer o quê? Vai processar. Às vezes eu preciso de uma substância que seja a união entre uma proteína e um lipídio. Então esse meu Golgi chega lá e une essas duas substâncias. Ou então, às vezes eu preciso chegar e eliminar uma parte daquela minha proteína, eliminar uma parte daquele meu lipídio, ou mudar a sua estrutura, fazer alguma alteração química, e eu vou mandar para onde ela tem que ir. Então, meu Golgi, ele recebe essas duas informações, recebe aqui essas vesículas dos meus retículos. Essa vesícula vai passar pela sua estrutura, vai ser processada, seja lá qual for o processamento que ela precisa, e ela vai sair aqui do outro lado como outra vesícula, englobado novamente em vesícula. E aí ela pode ter dois destinos. Ela pode ter um destino que seja dentro da minha própria célula ou para fora. Por exemplo, eu posso ter produzido um hormônio, se tratando ali, por exemplo, a gente não tem nossos hormônios esteroides, tipo testosterona. Esses hormônios esteroides, eles são tipos de lipídios. Então, eles são formados inicialmente aqui no meu retículo liso. Meu retículo liso manda a vesícula com esse meu hormônio para o meu Golgi. Meu Golgi processa, faz o que tem que fazer, engloba esse meu hormônio e vai mandar para fora aqui, ó, pelo meu processo de exocitose. Porque às vezes eu preciso que essa minha testosterona chegue, sei lá, no meu músculo e ajude ali a minha hipertrofia. Então, a gente vai ter esse processo de empacotamento e encaminhamento para regiões externas da minha célula. Contudo, às vezes eu posso produzir uma proteína e eu quero guardar essa proteína aqui dentro do meu citoplasma para que ela seja utilizada depois. Então, ela vai ficar aqui empacotadinha pelo meu Golgi também, mas vai estar aqui, ó, solta no meu citoplasma, esperando a hora de ser utilizada. Então, lembrar que essas três organelas, elas acabam criando um sistema, entendeu?
E esse sistema está intimamente relacionado em sua função. Então, peguei essas daqui e associei, eu tenho esse meu processo de exocitose, por exemplo, podendo acontecer graças ao meu sistema de endomembranas. Então, meu sistema de endomembranas são todas essas organelas que eu falei, com essas suas determinadas funções. Saber que isso daqui, infelizmente, ainda é o mais superficial. A gente tem muito detalhe daqui ainda para ser tratado, mas que vai ser tratado provavelmente na próxima parcial de vocês, tá? Porque vocês têm ali um capítulo que vai ser só órgãos citoplasmáticos e vocês vão ver com detalhes cada um deles. Então, vocês vão ver nome de enzima, estrutura de membrana, tudo isso, vocês vão ver lá. Mas o que vocês precisam fazer, saber por agora é esse processo. Saber que eles formam essa endocitose e exocitose e principalmente guardar aí quais são os órgãos envolvidos. Então, lembrar que eu tenho os meus retículos, lembrar para que serve cada um, para que serve o liso, para que serve o rugoso, lembrar para que serve o Golgi, que é processamento e empacotamento de substâncias, lembrar que eu tenho aqui o meu endossoma, que ele vai ser fruto ali, né? Ele vai refletir meu processo de fagocitose, de pinocitose, ele tem a ver com o que a gente chama de digestão celular. Saber que o meu lisossoma ele vai fazer parte da degradação de substâncias. Saber que meu peroxissoma degrada especificamente água oxigenada. Não degrada mais nenhuma outra substância. É água oxigenada. Aqui, deixa eu ver, já falei. Aqui, componentes do citosol. A gente acabou já falando a maioria deles agora. Então, a gente vai só retomar os que estão faltando para vocês entenderem. A minha intenção era realmente essa, já ir introduzindo o assunto mesmo. Saber que o meu citoplasma, o citosol, ele é justamente esse líquido aqui, onde eu vou ter imersas todas as minhas organelas, os meus componentes celulares. Entre núcleo e membrana, citosol. Tranquilo? Meio interno da célula, onde vai se localizar componentes citoplasmáticos essenciais e moléculas metabólicas. Ou seja, os meus processos de metabolismo celular vão ocorrer aqui. E vão ocorrer aqui principalmente, realmente no citoplasma, no meio desse líquido, uma parte do processo já vai acontecer, e dentro das minhas mitocôndrias, porque as minhas mitocôndrias vão realizar respiração celular. Ou seja, são elas que vão processar o nosso oxigênio e vão realmente gerar aquele CO2 do nosso processo de respiração mesmo. Quando a gente inspira e expira, a gente faz o quê? A gente absorve oxigênio e a gente acaba eliminando ali CO2. Esse processo que a gente sempre estuda como algo fisiológico grande, ele na verdade acontece minimamente aqui na minha mitocôndria. E ele serve para gerar energia. Então, meu processo de geração de energia, meu processo metabólico, meu processo de respiração celular, qualquer um desses termos, a gente está falando de mitocôndria. Ok? É a forma que a célula ganha energia. Aí eu quero que vocês saibam uma coisa que eu vi, uma de vocês, uma aluna, me mandou assim a fotinha, né, das coisas que o professor quer cobrar. E eu vi que lá tinha 2 termos que ele poderia cobrar na prova de vocês. Então eu vou explicar para vocês não ficarem sem ver. Que é o quê? A gente tem organismos que são autótrofos e a gente tem organismos que são heterótrofos. Isso é muito simples, gente. Autótrofos ou heterótrofos. Isso vai se referir à alimentação, à forma de obtenção de energia. Quando um organismo, para obter energia, ele necessita de fontes secundárias, ou seja, ele necessita, por exemplo, se alimentar de outra vida. É isso que eu estou falando. Se alimentar de outra vida. Por exemplo, a gente que chegou e comeu um repolho, que comeu uma carne de boi, alguma coisa assim que deriva de outro ser vivo, a gente é considerado heterótrofo. E esse hétero, ele significa diferente. Então, eu obtenho o meu alimento a partir de outros seres diferentes de mim.
O meu autótrofo não. Meu autótrofo, ele consegue gerar energia, ou seja, se alimentar de substâncias que a gente chama de inorgânicas. Ou seja, é como quase eu pego ar, eu pego sol e eu faço o meu processo de fotossíntese. Então eu pego matérias que não são alimentos, que não são orgânicos, ou seja, não são frutos de vida. Quando a gente fala orgânico, a gente está falando de moléculas associadas à vida, principalmente derivados. Então, quando a gente pega esses elementos, os elementos orgânicos, e a gente degrada, a gente é heterótrofo. Se a gente pega elementos inorgânicos que não possuem carbono, que são elementos cadeias carbônicas, na verdade, dá uma corrigida aqui, e eu pego elementos que são não provém de outro ser vivo, eu sou um organismo autótrofo. Então, autótrofos a gente fala principalmente da nossa fotossíntese que acontece lá na célula vegetal. E acontece onde? Na célula vegetal, no cloroplasto da célula vegetal. Isso é legal de vocês saberem, porque isso daqui, se vocês olharem, tá escrito aqui, ó, cloroplasto ou plastídeos em espanhol, que inclusive está no slide de vocês, da primeira aula de vocês aí, com o professor de vocês. Então ele pode cobrar isso sim, ele pode cobrar o que é um organismo autótrofo, quem é que realiza processos que são autótrofos, que processos são esses, ou seja, quem é que realiza? A gente vai ter como principal aqui os nossos vegetais. Qual é o processo? Fotossíntese. Para que serve? Para transformar substâncias e elementos inorgânicos em substâncias orgânicas e poder gerar energia. Então ele realmente pega uma pedra, pega energia solar e consegue transformar ali num resultante energético e transformar aquilo dali em um açúcar para poder degradar. Ele não precisa de mais ninguém, ele é autossuficiente. Então é isso daqui, essa diferença. Não ia deixar de destacar porque vi que vai cair ali, tá naquela relação de assuntos de vocês, tá? Além disso, vamos ver aqui o que a gente já falou. Já falamos aqui, ó, dos nossos retículos rugoso e liso, complexo de Golgi, endossomos, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos, a envoltura nuclear, que é a nossa carioteca, já falamos também. O que é que faltou aqui? Citoesqueleto e centríolos. Centríolos está relacionado com nossa divisão celular, com os nossos processos de geração de novas células. Eles vão ser organos proteicos, componentes celulares, desculpem, não tem membrana, são proteínas, são componentes proteicos que vão estar ali ajudando a organizar os nossos cromossomos durante a nossa divisão celular. Eles têm uma íntima relação com o nosso citoesqueleto. Vou entrar nisso agora? Não vou. Por quê? Porque a gente tem uma parte só de citoesqueleto, só para explicar isso daqui. Mas, de modo geral, o meu citoesqueleto, ele é como o esqueleto do corpo. Então, da mesma forma que eu preciso dos meus ossos para me darem estrutura, para possibilitar ali meus movimentos, auxiliar meus movimentos, ter até, inclusive, uma proteção. Por exemplo, se vocês pensarem ali na nossa caixa torácica, que vai proteger todo o conteúdo torácico, ou seja, meu coração, meus pulmões, meus grandes vasos, tudo aquilo ali está protegido por um aglomerado de ossos. Então, o meu citoesqueleto ele não é diferente. Ele protege esses elementos aqui, ó, essas organelas e toda essa minha estrutura celular, mas ele também está relacionado, por exemplo, a dar aquela morfologia específica de cada célula, dá movimento também à célula, e a gente vai ver ali melhor mais para frente. Aqui, só mais uma vez, dando uma exemplificada ali no nosso sistema de endomembranas. É legal vocês verem aqui, eu tenho um núcleo, eu tenho uma bolinha interna, que é o meu nucleolo, que eu já falei para vocês, que é onde a gente produz ali, né, meus ribossomos, a subunidade maior e a subunidade menor. Aqui eu vou ter meu material genético também, né, meu DNA, todos os meus cromossomos vão estar aqui dentro.
E aí eu tenho a minha carioteca. O que é legal saber pela carioteca? Ela é contínua com retículo rugoso. Vocês estão vendo aqui logo em seguida o retículo rugoso. Ele vem como uma extensão dessa minha membrana. E eu já deixo aqui outra informação importante para vocês. Meus ribossomos, eles estão sendo produzidos aqui no meu nucleolo. Eles vão migrar para cá, para a minha membrana da minha carioteca. Então, na minha carioteca, eu encontro ribossomos. E essa minha carioteca, ela vai se dobrando, vai se estendendo e vai formando retículo rugoso. Então, essa minha membrana do meu retículo rugoso é realmente uma extensão da minha carioteca. Então, se eu tenho ribossomos no rugoso, eu tenho ribossomos também aqui na minha carioteca. E eu tenho poros, ou seja, eu tenho passagens. Eu faço uma seleção das minhas substâncias que vão estar entrando e saindo no meu núcleo, mas eu não isolo completamente. Porque o que acontece? Meu DNA que está aqui dentro, ele possui a informação para produzir as minhas proteínas. E essa minha produção proteica, ela vai ser realizada aqui no meu citoplasma. E eu preciso que essa minha informação saia do meu núcleo e vá para o meu citoplasma. Se eu preciso que esse processo aconteça, eu preciso ter uma passagem para essa informação. Então, eu vou ter aqui o meu material genético, meu DNA não vai sair do meu núcleo. O que vai acontecer? Eu vou criar umas cópias dele, que vão ser RNAs, que eu vou chamar de RNA mensageiro. E esse meu RNA mensageiro, ele vai migrar do núcleo para o meu citoplasma, ou, por exemplo, aqui se associar com o meu retículo rugoso para produzir uma proteína. A gente vai ver o que é a estrutura do RNA, a estrutura do DNA, ali na parte de bioquímica a gente vai dar uma olhadinha nisso ainda, tá bom? Mas para vocês saberem as características da minha carioteca, ela tem poros e ela tem ribossomos também. Beleza, aqui mostrando novamente retículo liso, Golgi aqui, ó, vocês podem ver a posição deles que eu falei, que ele era bem mais próximo à membrana plasmática, principalmente porque ele está emitindo muitas vezes vesículas para exocitose, ou seja, o conteúdo dele está sendo enviado para fora. Então a sua posição tem justificativa também. Aqui, gente, agora nosso primeiro intervalo, tá bom? Vou beber uma água, vocês dão uma acordada, tomam café, faz o que vocês quiserem. Mandem as dúvidas de vocês no chat desse primeiro bloco de assuntos, tá? Quando a gente voltar, a gente vai voltar com bioquímica. É um assunto pesado e cansativo. Então, dei uma acordada mesmo, tá?